best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of Weekend, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me is thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui no nosso último dia do segundo fórum de internacionalização da Rural, o segundo Forinter. E hoje veremos aqui as experiências internacionais dos nossos alunos de pós-graduação e de graduação. Eu convido aqui então o professor Luke para darmos início a mais um dia de 2 mesas redondas muito interessantes. Professor Luke, bom dia. Bom dia e boa tarde. Boa tarde. Bem, eu estou muito contente com esse terceiro dia de Forinter e mais contente ainda porque essa atividade de hoje, eu sei que vão atender um público numeroso e de pessoas interessadas em conhecer as experiências, né, dos nossos alunos de graduação e de pós-graduação. Para isso, tenho a honra de apresentar essa mesa redonda sobre experiências internacionais de bolsistas da modalidade sanduíche pós-graduação da UFRJ. Na coordenação da mesa e na mediação estará presente a professora doutora Camila Ferreira Pinho, né, docente da nossa universidade, engenheira agrônoma, mestrado e doutorado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Pelotas e pós-doutorado na Universidade Rural. Atualmente, a professora Camila é adjunta no Instituto de Agronomia, Departamento de Fitotecnia da Rural, e é coordenadora do programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental, além de ser jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ. Professora Camila vai coordenar uma mesa na qual estarão presentes 4 alunos de pós-graduação da Universidade Rural de diferentes programas. O Fernando Rocha, da Agronomia e Solo, a Annalise Esteves Sampaio, do curso de Educação e Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, a Jéssica Fiorotti de Paulo, das Ciências Veterinárias, e a Jéssica Ferreira Lourenço Leal, do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia. Professora Camila, seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vou deixar você à vontade para conduzir
não tenha dúvidas que será com muito brilho essa mesa redonda. Boa tarde, Luque. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui essa tarde com vocês para falar de um tema que eu considero tão importante na universidade, né? Que é a internacionalização e os nossos discentes poderem aí estar falando das experiências deles, dos grandes conquistas, dos desafios. Mas nada melhor do que alguém que viveu a experiência para poder motivar e poder auxiliar os alunos que também querem ou desejam aí ter a mesma experiência, né? Então, agradeço o convite da Corim, parabenizo pela organização do segundo For Inter, né? A Corim que vem a cada ano aí sendo mais importante na nossa universidade, isso é muito, muito válido. Bom, nós vamos ter 4 discentes de doutorado nessa mesa conosco, né? Então, são 4 alunos, um deles já retornou da experiência no exterior, os outros 3 ainda estão na experiência no exterior, né? Então, estamos aqui com fusos horários distintos, porque nós temos 3 alunos que estão fora, né? E vão estar aqui conosco. Então, cada um vai contar um pouco da sua experiência. Então, temos alunos em diferentes regiões do mundo, né? Então, nós temos aqui a Ana vai conversar um pouco sobre a experiência dela em Portugal, o Fernando vai contar a experiência dele nos Estados Unidos, a Jéssica Leal também, a Jéssica de Paula na República Tcheca. Então, nós temos aí diferentes experiências de diferentes áreas do conhecimento, que também é bastante importante. Então, para não me prolongar, já vou passar aí as perguntas, vocês podem colocar nos comentários, depois a gente vai responder ao final das 4 apresentações. Então, eu já vou chamar aí a Annalice Sampaio para falar com a gente, para apresentar um pouco da experiência dela em Braga, né, em Portugal, na Universidade do Minho. A Ana ficou em Braga de setembro de 2009 até setembro de 2020, então, recém-retornada ao Brasil, né, Ana? No meio dessa pandemia, que vai ser um assunto nosso da mesa também, como foi essa experiência de vocês fora, no meio de uma crise mundial aí de saúde. Mas seja bem-vinda, Ana, tem aí o tempo à sua disposição, tá? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, professora, pelo convite, pela oportunidade de estar falando e de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que foi passar esse ano fora, né, estudando e me dedicando à pesquisa. Então, eu queria primeiro pedir para compartilhar a minha tela de apresentação. Eu dividi a minha apresentação em 3 momentos. Então, eu sou aluna do doutorado do PPG Duque, sob orientação da professora Flávia Mota, e a minha pesquisa é uma pesquisa com crianças, e que foi transformada diante desse momento que a gente está vivendo. Então, pode passar? Eu dividi a minha apresentação em antes, durante e depois, né? Por que eu fiz isso? Porque eu acredito que para tudo que a gente vai realizar, a gente precisa pensar no que vem antes, nos prepararmos, no durante, no que está acontecendo, e no depois, na finalização, aquilo que a gente deseja alcançar. Então, o que vem nesse antes? O planejamento, né? Eu já há alguns anos, desde o mestrado, eu já pensava na possibilidade de realizar algum estudo no exterior e vinha consultando editais que iam sendo lançados, as possibilidades que existiriam, e ao final de 2018, conversando com a minha família, nós vamos então procurar o que vai acontecer, vamos nos preparar para isso. Então, houve um planejamento. Por quê? Eu sou casada, eu tenho 2 filhas, eu trabalho numa instituição de ensino, 2 períodos como orientadora pedagógica, da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental, e eu trabalho à noite nessa mesma instituição como coordenadora do curso de pedagogia. Então, eu tinha que deixar já tudo organizado para essa saída, tanto da minha casa, da minha família, do meu trabalho e dos estudos, obviamente, junto ao programa de pós-graduação. E aí, o primeiro passo para isso foi procurar
as provas de proficiência em língua estrangeira, porque a maior parte dos editais exige a comprovação da proficiência em língua estrangeira. No meu caso, eu estava pleiteando uma vaga para ir a Portugal, que é de língua portuguesa, e mesmo assim eu precisava comprovar o domínio de uma língua estrangeira, que era o inglês. E logo em seguida, no meados de janeiro, a universidade ofereceu a possibilidade de realizar essa avaliação na própria instituição. Realizei a prova e, passado algum tempo, já estava com o certificado, com as minhas notas em mãos, o que foi essencial, porque depois, quando a instituição pediu a comprovação, eu tinha essa comprovação. Os editais foram lançados, o meu edital especificamente era um edital da CAPES, e eu busquei o que havia anteriormente para poder me preparar. O que é exigido nesses editais para quando chegasse a oportunidade de um novo, eu já ter adiantado esses recursos. Então, o projeto que a gente precisa apresentar, a documentação. Então, tudo isso eu já fui olhando, verificando o que precisava para poder me organizar. Os documentos solicitados. Então, primeiro, visto, né, visto como estudante para esse período em que eu estaria fora, que foi o período de 1 ano. Eu não sei como está funcionando para outros países, mas naquela época, para Portugal, estava bem demorado. Chegou ao ponto de ser necessário eu ir toda semana ao Rio de Janeiro para cobrar, e eu sou de Resende, interior do estado, para poder cobrar, para poder verificar o andamento desses procedimentos, porque por e-mail a gente não tinha retorno. Então, tudo isso foi sendo visto, organizado, né? Documentos para o visto, documentos para a Universidade do Minho, que foi a universidade que me acolheu, os documentos para o trabalho, porque eu entrei com uma licença profissional, e os documentos da própria, para a universidade rural, tá? E, por fim, a organização pessoal, ou seja, como é que fica a situação da minha casa na minha saída, né? Quem que poderia estar me auxiliando, cuidando, observando, a questão de saúde, porque para a ida ao exterior, a Portugal, foi necessário não só o seguro de saúde que a CAPES exige, mas o seguro do país, né, que é o PB4, que eu tive que ir ao Rio de Janeiro para conseguir, a escola das minhas filhas, porque as minhas filhas, junto com meu marido, me acompanharam durante esse período de 1 ano, mesmo não estando presente no edital a possibilidade de financiamento, de acompanhamento, de familiar, nós nos organizamos para a família toda ir. E, por fim, a licença profissional. Tá? Então, tudo isso foi o planejamento, tudo isso foi visto antes da ida em si. Aí eu vou pedir para passar o próximo slide. O durante foi esse período em que eu permaneci na universidade. E eu gostaria de dividir tanto para o aspecto acadêmico quanto para o aspecto pessoal, porque eu não posso dizer que eu só tive ganhos na parte acadêmica, né? No âmbito acadêmico, a participação no grupo de estudos, você está em contato com um orientador que é uma referência dentro da área, que foi o professor Manuel Sarmento, a participação nas aulas, poder estar presente, em contato com outros profissionais dessa área, a vida acadêmica, que é uma vida diferente da nossa rotina aqui no Brasil, a participação em seminários e congressos internacionais, a gente quando está aqui, deseja tanto, fica com essa ânsia de estar em contato com essas pessoas, de poder publicar, de produzir, e a gente fica limitado pelas questões de transporte, da viagem, das saídas, então eu estava lá podendo viver tudo isso. As publicações e os contatos acadêmicos interinstitucionais, eu acho que foram excepcionais, assim, não haveria possibilidade melhor do que foi essa do doutorado sanduíche no exterior. E, para além disso, obviamente, tem tudo que a gente acaba adquirindo no âmbito pessoal. Então, eu coloco primeiro a questão das viagens. Estar em Portugal possibilita você circular. A Europa é um continente grande,
mas você está num local que você consegue viajar para todos os locais, né, para conhecer diversas realidades. Eu tive a oportunidade de participar em serviços voluntários junto à Cruz Vermelha Portuguesa, fazendo formação parental, ou seja, trabalhando com educação de pais dentro das escolas. Isso foi, assim, maravilhoso. A questão cultural, a gente fala da língua, é língua portuguesa, mas é uma língua muito diferente da que nós usamos aqui no Brasil. Tem todas as suas características que são diferentes, tanto na escrita quanto na fala, o vocabulário diverge do nosso. Alimentação, os museus, as igrejas, os monumentos, os teatros, os espetáculos musicais, cinema, ou seja, viver essa cultura diferente da nossa só enriquece e vai nos transformando. Lazer, então a própria universidade vai oferecendo visitas guiadas, estudos que vão nos transformando nesse aspecto pessoal. E, por fim, o fortalecimento da família. Poder estar com a minha família nesse momento, até porque, diante do que a gente viveu, chegou um momento em que a pandemia acabou aterrissando em Portugal, nós estarmos ali juntos foi uma possibilidade não só de enriquecer, como fortalecer a nossa família. Pode passar? E, por fim, o depois, né? A minha pesquisa acabou se transformando. No dia da minha primeira ida a campo, a universidade fechou, a Universidade do Minho, o reitor optou por encerrar. A universidade fechou antes do restante da cidade, porque o primeiro caso foi relatado em um aluno da universidade. E aí, o meu campo, naquele momento, não havia possibilidade de acontecer, então minha pesquisa foi transformada, novos campos foram criados, e eles foram criados a partir da experiência que eu estava tendo com a minha própria família. Eu tenho 2 filhas, as minhas 2 filhas estavam em escolas portuguesas, e aí estes foram os campos que se abriram para mim. O referencial teórico que foi extremamente ampliado pelo acesso a outras pessoas que estão inseridas nessa realidade. Essa construção de redes nacionais e internacionais de pesquisa, a Universidade do Minho, o Instituto de Educação lá, recebe pesquisadores do mundo inteiro, então a gente acaba tendo contato e possibilidade de construção de pesquisas com esses pesquisadores. Abrem-se as perspectivas para o pós-doutorado, mesmo estando no doutorado ainda, a gente já começa a planejar e pensar na próxima etapa. E o que eu acho que é mais importante para mim dessa experiência é a minha valorização como pesquisadora e profissional da primeira infância. Eu volto sendo reconhecida, tendo participação, acesso a diversos campos pela experiência vivida durante esse ano no doutorado sanduíche no exterior. É isso por enquanto, gente. Oi, Ana, ótimo, muito obrigada. São sempre experiências diferentes, né? A gente nunca imagina as experiências que cada um realmente vive. Eu vou chamar já o nosso próximo convidado, e aí depois, no final, a gente vai fazer um bate-papo nós todos, ok? Agora eu vou chamar o Fernando Igni Rocha. O Fernando, ele foi para os Estados Unidos, está nos Estados Unidos, na Iowa State University. Ele chegou lá em novembro do ano passado, fica até novembro desse ano, é a previsão de retorno dele ao Brasil. Fernando trabalha na área de ciências do solo. Fernando, seja bem-vindo. Também aí tenha o seu tempo para mostrar um pouco da sua experiência, uma área bem diferente da área da Ana, né? Vamos para uma outra vertente, um outro tipo de experiência. Então, fique aí à vontade. Fernando, você está no mudo. Opa, agora estão me ouvindo? Agora sim. Sempre caio nessa. Primeiramente, agradecer, né, professora Camila, professor Luque, a Corim,
pelo convite, e a todos e todas que estão assistindo a gente nesse momento. Eu vou tentar compartilhar um pouquinho também dentro dessa linha que a Alice passou para a gente agora, sobre um pouco da preparação, né, desde que saiu o edital, como tem sido esse processo né, durante aqui o meu estágio como doutorando sanduíche, e algumas considerações finais para que a gente consiga discutir isso como para aqueles, né, e para aquelas que estão vislumbrando o doutorado sanduíche e a internacionalização como um todo. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Estão vendo? Só me dê um sinal, por favor. Perfeito. Ok, maravilha. Então, meu nome é Fernando Igni Rocha, eu sou engenheiro agrônomo, mestre e atualmente, né, doutorando em agronomia e ciência do solo, numa formação bem endógena, bem ruralina, e então vamos seguindo. Eu estou aqui graças ao programa de doutorado sanduíche no exterior, o edital da CAPES, do ano de 2018, que teve a sua homologação, né, o seu período final para a entrega do documento, da seleção pelo programa de pós-graduação, até maio, que foi em maio de 2019. Então, ao longo desse processo de homologação, foram várias idas e vindas, especialmente por conta daquilo que já foi falado sobre algo, né, que é de extrema importância, que é a comprovação da proficiência na língua, no meu caso aqui, o inglês. Então, primeiramente, né, esse processo, ele começou com a seleção interna, pelo programa de pós-graduação. Cada programa tem a sua forma, né, o seu jeito de selecionar os discentes. Então, no caso dos solos, foi um projeto completo, né, sobre aquilo que eu viria a fazer, já direcionado para qual universidade, para qual grupo de pesquisa. E então, né, já deveria ter uma aprovação, um vínculo direto com uma universidade no exterior, e posteriormente, ao final, a comprovação na proficiência, que no meu caso foi algo que quase me eliminou. E a gente pode conversar isso mais à frente, talvez, porque diferentemente dos outros editais anteriores a esse, a comprovação, né, o TOEFL no caso, ele teria que ser entregue antes da ida, né? Então, nesse caso, até maio de 2019. Os outros editais, inicialmente, não precisava de comprovação, os outros editais, eles permitiam que a comprovação fosse entregue ao longo do tempo, né, considerando que o discente ele aprimoraria no idioma, né, então ganharia, né, maior conhecimento sobre a língua e aí teria maior facilidade. Mas nesse edital, especificamente, a comprovação tinha que ser antes. Então, foi algo que quase me eliminou, mas, graças a Deus, eu consegui, né, atingir a nota depois de algumas tentativas. Então, o projeto que está vinculado, né, aqui à universidade e que eu apresentei logo no momento da inscrição, ele tem esse título, né, que é Detecção e Quantificação de Genes de Resistência a Antibióticos em Áreas de Conversão Floresta-Pastagem na Amazônia Ocidental, relações entre manejo do solo e saúde animal. Esse projeto ele está vinculado, o que justifica, né, eu estar nessa instituição nesse presente momento, é porque o meu projeto de doutorado ele é vinculado a um projeto maior, que foi aprovado pela Agência Nacional de Ciências aqui dos Estados Unidos. Então, sou orientado do pesquisador Ederson Jesus, na Embrapa Agrobiologia, e nesse projeto grande tem envolvimento de diferentes pesquisadores da Unesp, da Embrapa Solos, e 2 professores pesquisadores aqui dos Estados Unidos, um da Michigan State e a Edina Howe, que é a minha supervisora aqui, que é aqui da Iowa State University, no qual eu estou vinculado. Então, isso justificou, né, esse projeto justificou a minha vinda para Iowa State. Eu falo aqui um pouco sobre
laboratório que eu estou participando nesse momento, né, que eu estou envolvido, que é o Germs Lab. O grupo, né, ele tem a sua base focada em estudos de genômica, né, em microbiologia mais estrito sensu, né, bioinformática, e boa parte dos projetos do Germs Lab está relacionado a entender, compreender os ecossistemas a partir do ponto de vista microbiológico, genômico, entendendo relações de causa e consequência. Então, áreas de agricultura, né, como que a utilização de pesticidas, de insumos, vem impactando a nível de ecossistema, se também o uso de antibióticos na produção animal, e também antibióticos, né, para uso humano, se através das diferentes formas, né, de disseminação desses compostos, eles estão surgindo em áreas preservadas. Então, são várias pesquisas que redundam em torno da genômica, e esse aqui é uma foto de um momento de descontração aqui do grupo. Então, tem a nossa orientadora, a Edina Howe, aí no centro. Muitas pessoas de olho puxado, mas entre eles tem pessoas da Mongólia, China, Coreia, acredito que só, então, americanos, uma pessoa da Suíça, e eu, brasileiro, no meio, né, desse pessoal todo, o que já demonstra para a gente a grande chance, né, de interconexão cultural. Aqui algumas fotos de laboratório, eu elucidei aqui porque foi algo que me impactou muito, né, assim, especialmente o nível tecnológico que eu tenho acesso aqui. O laboratório em si, arquitetonicamente, ele não diz grande coisa. Por exemplo, os nossos laboratórios da Embrapa Agrobiologia são realmente, né, fenomenais, mas quanto aos equipamentos que eu tenho acesso aqui, é algo que a gente ainda não tem com facilidade no Brasil, né, inclusive o Biomark, né, que é esse equipamento em azul, ele permite que a gente desenvolva trabalhos com muita eficiência, com alto número de amostras, enquanto normalmente no Brasil eu tenho que fazer uma amostra cada vez, que demora muito tempo. A extração de DNA que eu faço manualmente aqui é tudo robotizado, né, então aumenta demais a eficiência do processo e também a qualidade, né, por consequência. Fala aqui um pouco sobre a Iowa State University, que é a universidade no qual eu estou passando esse meu momento aqui. Então, ela fica sediada em Ames, né, no estado de Iowa. Foi fundada em 1858. Tem em torno de 33 mil estudantes, né, isso sem contar pós-doutorado e também sem contar o staff, professores, técnicos, né, então esse número vai bem lá para cima, se envolver toda a comunidade acadêmica. A universidade ela é bem reconhecida por conta do Atanasoff Berry Computer, que é o primeiro computador digital, né, então foi desenvolvido aqui na universidade, no departamento de engenharia mecatrônica, se eu não me engano, e o departamento, né, que eu estou desenvolvendo minha pesquisa, ele já há alguns anos é considerado o número 1, né, no ranking dos departamentos de engenharia agrícola e biosistemas nos Estados Unidos, então é realmente bem considerado na nossa área. Algumas fotos da universidade, mostrando um pouquinho, né, sobre o que é essa paisagem de universidade americana que a gente via muito nos filmes, né, e aqui eu estou podendo vivenciar de certa forma. É uma universidade muito grande, mais de 100 prédios, variando muito na arquitetura, né, desde uma arquitetura mais antiga, até arquitetura bem moderna, e eu sou muito suspeito para falar de campos de beleza, porque a Rural, né, impressiona qualquer um, mas realmente é diferente, né, a maneira com que os campos das universidades americanas, eles são, e especialmente quanto ao esporte, né, aqui dentro do campus existe um estádio para futebol americano que é maior do que o Engenhão, né, o estádio do Botafogo no Rio de Janeiro, e porque de fato eles preservam nessa relação da academia com o esporte a nível muito profissional. Então toda aquela coisa das bolsas de estudo, né, para esportistas, etc. Aqui o time, né, os Cyclones,
porque realmente é uma região onde tem incidência de tornados e ciclones de tempos em tempos. E então aqui, né, um estádio de futebol americano, de basquete, e tem alguns outros. Então, como considerações finais, eu coloco que essa experiência, ela tem promovido, né, e permitido um know-how de pesquisa em uma situação de conforto, né, então, aqui eu tenho acesso a reagentes, acesso a tecnologias que são, de certa forma, difíceis no cotidiano da academia no Brasil, né, o network acadêmico, cultural e linguístico, que a todo momento acontece, né, eu divido casa com uma pessoa da Tailândia, eu divido o meu escritório com pessoas da Coreia, então a todo momento, né, tendo que intercambiar cultura, respeitando o espaço, respeitando as tradições, né. Sobrevivência em climas extremos, né, eu digo isso porque no inverno aqui a gente pega -30, e chega no verão é 45 graus, então uma oscilação incrível, mas que permite a gente conhecer ou vivenciar bem as estações do ano, né. Agora a gente está no outono, então as folhas caindo, vermelhas, né, naquele processo de despedida para a entrada do inverno. Um ponto muito chave para mim é o reconhecimento da nossa qualidade enquanto pesquisadores brasileiros, né. Eu vim para cá me preparando, porque eu imaginei que ia ser muito difícil para mim, né, que eles iam me esmagar em termos de conhecimento, então, principalmente em relação à linguagem estatística, né, de computação, modelagem, e não foi bem isso, né, aqui, graças a Deus, fui muito bem recebido, tenho participado de projetos em paralelo à minha tese, 2 projetos em específico, só não tenho pego mais porque não tem dado tempo, mas não é por falta de oportunidade. E os impactos da Covid, eu acredito que a gente vai conversar isso mais um pouco à frente. Então, deixo para quando for o momento. Agradeço imensamente, né, não seria possível estar aqui se não fosse pela Rural, se não fosse pelo programa em Agronomia e Ciência do Solo, pelo financiamento da CAPES, do CNPq, né, as nossas instituições que precisam ser fortalecidas a todo momento, e a Iowa State University por receber, né, e permitir que eu esteja desenvolvendo minha pesquisa. Então, acredito que é isso. Parabéns, Fernando, foi ótimo. Obrigado. Eu digo, né, são experiências diferentes, né? Vem a Ana com uma experiência sua completamente distinta, né? Outros desafios. Eu vou passar também agora a palavra para a nossa próxima participante. Voltamos no final com as perguntas, ok? Uhum. Eu vou chamar agora a Jéssica Ferreira Lourenço Leal. A Jéssica está também fora no momento, a Jéssica está na Colorado State University. Ela foi em novembro do ano passado, a previsão da Jéssica retornar ao Brasil é apenas em fevereiro do ano que vem, né, em virtude da Covid. Então, Jéssica, seja bem-vinda. Bom, obrigada pela oportunidade, parabéns pelo evento. É muito importante que outras pessoas conheçam essa experiência que a gente vem vivendo, até para elas, se tiverem vontade, realizar também esse sonho e essa oportunidade incrível que é estar vivenciando isso tudo e depois poder levar isso para o Brasil, que eu acho que é isso a chave. É a parte mais importante, é você tentar aprender e depois passar isso para frente para o seu grupo de pesquisa e dar sequência nisso. Muito obrigada pela oportunidade. Não, tá ótimo. Eu vou deixar agora a palavra com você para a apresentação. Tem aí o seu tempo. Obrigada. Bom, meu nome é Jéssica Ferreira Lourenço Leal, eu sou engenheira agrônoma e mestre pela Rural. Atualmente eu sou doutoranda do programa de fitotecnia na universidade e com sanduíche no Colorado State University. Eu sou orientada pela professora Camila Pinho e também pelo professor Haroldo Machado. Pode passar o slide, por favor. Bom, como eu disse, né, eu estou tendo essa experiência internacional aqui no Colorado State. A universidade está alocada no estado do Colorado. Pode passar uma foto, o slide, por favor. Na cidade de Fort Collins. É uma cidade incrível, que você consegue observar todas as 4 estações bem marcadas, né? Então, eu tive a oportunidade, cheguei no inverno, em novembro do último ano, de passar pelo inverno,
conhecer a primeira vez a neve, e daí tive a oportunidade de passar por outras estações, e agora a gente está no outono, estamos no fall, e aí a gente tem essas imagens acima, mostrando uma foto da semana passada de como que está o clima aqui no Fort Collins, no Colorado. Então, é uma universidade muito bonita, uma cidade também muito bonita e boa de se conviver. As pessoas aqui são muito educadas. Vou confessar que, a princípio, eu fiquei um pouco assustada de vir para os Estados Unidos. A gente tem, às vezes, um preconceito, né, de como a gente ia ser tratado aqui como estrangeiro, como latino, como eles chamam a gente aqui. E eu fui surpreendida pela educação e o suporte que a cidade de Fort Collins, em específica, acredito que tenha outras cidades que também têm o mesmo comportamento, mas Fort Collins, as pessoas são muito educadas e têm um suporte para estudante internacional. Então, eu me senti muito acolhida nessa cidade maravilhosa que é Fort Collins. Pode passar, por favor. Bom, eu sou do laboratório de Weed Research, de Weed Sciences, né, planta daninhas. Aqui tem um grande grupo de pesquisa e são os laboratórios são divididos em diferentes prédios, no Plant Science e no Weed Research. Então, a gente tem a oportunidade de trabalhar num laboratório de radiomarcado, onde a gente trabalha com translocação, absorção e metabolismo de herbicida. Esse laboratório ele é exatamente para isso. A gente tem a oportunidade de trabalhar num outro laboratório que é apenas para biologia molecular. Como o Fernando disse, nos surpreende, porque são equipamentos de alta tecnologia, que nos permite fazer várias análises num curto período de tempo. E uma outra coisa que também a gente tem a vantagem de estar aqui é, por exemplo, você desenha um primer para determinado ensaio, você manda de manhã, no outro dia de manhã o primer está chegando, você manda a leitura para sequenciar num dia, de manhã à tarde você já tem os resultados. Então, a gente ganha no tempo, uma coisa que, infelizmente, no Brasil a gente precisa mandar para outro país, então tem todo um processo demorado, e aqui a gente consegue fazer tudo com muita agilidade. Então, as casas de vegetação são um pouquinho diferentes do que a gente vê no Brasil, né? Porque passa por um inverno rigoroso, um verão também rigoroso, então elas são aclimatadas. É bem interessante trabalhar nessa dinâmica diferente um pouquinho do Brasil, em questão de tecnologia, em questão de conhecimento, para mim, novo, né? Pode passar, slide, por favor. Bom, aqui os pesquisadores, né, são 4 pesquisadores renomados na ciência de plantas daninhas no mundo. A gente tem o professor Phil, o Scott, o Todd Gaines e o Frank Dion. O Todd Gaines é o meu orientador aqui na universidade, mas a gente acaba tendo suporte de todo o grupo, né? Então, estão sempre dando suporte técnico de acordo com as dúvidas que vão aparecendo. São todos muito abertos e sempre que possível estou participando nas reuniões. A gente tem reunião 2 vezes na semana, uma com o grupo todo, com todos os pesquisadores, e outra só com o grupo do Todd. Então, a gente tem apresentação de artigos, a gente tem update de como que está acontecendo a sua pesquisa, em que pé que está, qual o próximo passo que você vai dar. Então, você se sente amparado, vamos dizer assim, o tempo todo por um time de pesquisadores excepcionais. Então, isso também é muito interessante, essa troca. E você é engraçado, né, que são pessoas que você só lê em artigos e, de repente, você está convivendo com eles e você vê que são pessoas incríveis, de uma humildade extrema e que te dá todo um suporte técnico. Isso foi uma experiência muito incrível. Pode passar, por favor. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que eu deixei um pouco claro anteriormente, é o suporte que a cidade de Fort Collins, junto com a universidade, dá para alunos estrangeiros. Por mais que você estude inglês um bom tempo da sua vida, você chega aqui, é um pouco diferente, porque, como é falado, às vezes não é como a gente estuda. E a universidade, ela te dá vários cursos de graça. Antes era presencial, e agora está sendo online pela plataforma Zoom, né? Para você melhorar o seu inglês. Então, tem 2 vezes na semana, por exemplo, que você tem oportunidade de conversação e melhorar vocabulário.
que são cursos oferecidos pela universidade, e, além disso, também tem uma comunidade aqui que chama Front Range, que ele também oferece inglês de um preço bem acessível. Então, você paga um valor muito abaixo da média, vamos dizer assim, principalmente comparado ao Brasil, e estuda um período de tempo. Também era presencial, e agora, devido à pandemia, está sendo online. Você estuda 3 vezes na semana, 2 horas de aula, por exemplo, paga $50 para estudar 6 meses. Então, você acaba tendo a oportunidade de você melhorar o seu inglês com programas pela universidade, por programas também oferecidos por essa comunidade, e, além disso, várias igrejas oferecem curso de inglês para a comunidade estrangeira que está morando aqui em Fort Collins. Então, são igrejas que têm pessoas que se voluntariam para ensinar inglês para estrangeiros e melhorar, assim, a língua. É muito interessante isso. As pessoas são muito educadas e tentam realmente contribuir culturalmente para o seu crescimento durante o período que você está aqui. Então, eu vim com inglês não suficiente. Eu participei também do mesmo edital que o Fernando participou, só que eu não consegui passar por causa que eu não tinha a nota exigida no TOEFL. E daí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco realmente instável, porque o meu inglês não era suficiente. E hoje ele vem melhorando graças a essas oportunidades que eu venho tendo de ter contato com o inglês, na maioria deles de graça, ou apenas pagam uma remuneração abaixo da média. E aí a gente tem a oportunidade, né, de estar melhorando o inglês diante desses programas. Então, eu não sei se isso acontece nas outras cidades, depois a gente pode falar na mesa redonda, mas aqui em Fort Collins, especificamente, a comunidade, ele abraça mesmo os estrangeiros e dão suporte para manter e você se sentir confortável o período que você estiver morando na cidade. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu deixei algumas dificuldades e alguns ganhos que eu venho tendo com esse intercâmbio, né? Uma das dificuldades para mim, como eu disse, foi o inglês, que não era suficiente e me deixava um pouco instável assim que eu cheguei. Contudo, com todo esse suporte que a cidade e a universidade me proporcionou, eu venho melhorando o inglês, então eu acredito que é um ganho muito grande que eu venho tendo nesse intercâmbio. Porém, quando você está para vir, você tem que pensar realmente em várias coisas, e foi o que foi dito anteriormente, né? Você tem que planejar tudo. Então, você tem que pensar nos ensaios que você vai deixar no Brasil, se tem ensaio rodando, se não tem, quem vai cuidar para você, deixar preparado todas as papeladas de banco, porque você vai ficar longe 1 ano ou mais, e daí como que você faz para suportar esse tempo fora, deixando toda uma papelada para o banco, para a universidade, para o programa de pós-graduação, como que eu vou fazer para renovar a bolsa, porque a gente sabe que a renovação nos programas são de 6 em 6 meses. Então, não dá para, eu vou fazer um intercâmbio semana que vem. Não dá, você tem que pensar se é o seu objetivo, ok. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso deixar pronta? Então, você precisa organizar tudo isso para deixar tudo certinho e você vir com tranquilidade e não ter problema depois que já está aqui e muitas das vezes não vai conseguir resolver, né? Uma dificuldade que também é um ganho foi as novas áreas de pesquisa que eu venho aprendendo aqui. Então, é tudo muito novo para mim, porque é uma área de molecular que eu não trabalhava no Brasil, eu trabalhava mais com manejo, interação de herbicidas, e aqui eu venho mais para o laboratório, trabalhando mais com a parte molecular e a parte computacional, né, a bioinformática, então está sendo tudo muito novo, e aí eu trago como uma dificuldade, mas claro, eu também trago isso como um ganho enorme, porque eu estou adquirindo muito conhecimento novo, eu saí da minha zona de conforto, e quando a gente sai da zona de conforto, realmente a gente tem um pouco de medo, mas isso faz parte para a gente se tornar melhor. A cultura também é diferente, né? A gente é um povo muito... O brasileiro ele é diferente no sentido cultural comparado aos Estados Unidos. A gente é um povo muito caloroso, eles já são um povo muito educado. Então, a gente, no começo, estranha um pouco de só apertar a mão e não dar 3 beijinhos e abraçar. Então, a cultura... Eu tive a oportunidade de morar com uma família americana, então
Eu aprendi várias coisas muito interessantes morando com eles, realmente cultural, de tudo, desde como criar o filho, de o que eles comem, o que eles fazem para se divertir, como que é o convívio em família. Então, eu tive um ganho muito grande, eu morei 10 meses com a família americana, e foi bastante interessante pelo lado cultural. Outra dificuldade é que você está longe da família, então, diante do coronavírus, né, foi uma preocupação muito grande, acredito que para todos nós que estávamos aqui, sua família está em outro país, se acontecesse alguma coisa, não tinha como você ir embora, porque não tinha transporte para isso, né? As companhias aéreas não estavam tendo voos para o Brasil, por exemplo, então você fica um pouco com o coração apertado por sua família estar longe, mas também é um ganho pessoal, porque você aprende a se virar sozinha e aprende a lidar com essas situações, que foi o que a gente viveu aqui. Então, nos ganhos, a gente tem isso, a melhoria no inglês, adquirindo novos conhecimentos na área da pesquisa, e o mais importante, que foi o que eu comecei dizendo, é que a gente vai levar esses conhecimentos para o Brasil. Então, como que a gente pode aplicar tudo que a gente está aprendendo aqui lá? Então, como que eles são a organização deles no laboratório, como que eles trabalham, as reuniões, e o que dá para tirar disso e levar para o Brasil. Eu acho que isso é o mais importante de você fazer um intercâmbio, você pensar de como que você pode contribuir depois para o seu país. Então, realmente está sendo uma experiência incrível. Pode passar o slide, por favor. E eu agradeço, a gente conversa mais daqui a pouco na mesa redonda. Agradeço a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, agradeço a CAPES também, que é a minha bolsa do doutorado, né? Agradeço ao financiamento privado, a Corim pela essa oportunidade e ao grupo de pesquisas Plantas Daninhas e Pesticida no Ambiente. Obrigada. Oi, Jéssica, obrigada pela orientação, assim como os demais, né? Com uma experiência também diferente, a gente vai falar depois, inclusive o Fernando já deixou a deixa e você, sobre a questão da prova de proficiência, né? Que foi um problema para o Fernando, ele superou, você acabou que a gente teve que acionar outras formas, né? Para conseguir fazer o projeto, enfim. Mas muito obrigada, eu vou passar a palavra agora para a próxima participante, depois a gente conversa aí. Vou chamar agora a Jéssica Fiorotti de Paula. Jéssica, ela também está fora no momento, né? Ela está desde novembro de 2019, chega também ao Brasil, retorna agora em novembro desse ano, no Biology Center, na Academia Tcheca de Ciências. Então, Jéssica, seja bem-vinda à nossa mesa redonda. Obrigada. Está conseguindo me ouvir direitinho? Perfeito, Jéssica. Tem aí o tempo para falar sobre a apresentação. Eu vou colocar minha apresentação aqui. Bom, meu nome é Jéssica Fiorotti, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias e atualmente eu curso doutorado sanduíche, bolsista pelo programa PDSE pela CAPES. E eu vou contar um pouquinho da experiência, como está sendo esse um ano aqui de doutorado. Bom, como os meninos já falaram do processo de inscrição, né? Cada programa de pós-graduação, ele tem uma pré-seleção, e essa pré-seleção contava, né, com um exame de proficiência, no meu caso também a língua inglesa, uma carta de aceite do orientador estrangeiro e também um projeto de pesquisa. E no meu caso aconteceu o seguinte, eu primeiro procurei para uma professora nos Estados Unidos e eu cheguei a escrever um projeto, mandei um projeto para essa professora e eu nunca obtive resposta, nem positiva nem negativa, então eu já estava meio assim querendo desistir do doutorado sanduíche e não iria tentar, até que eu falei, não vou desistir, e aí eu consegui o contato desse professor na República Tcheca. Eu já admirava muito o grupo de pesquisa, mas eu tinha muito medo de tentar, né, uma vaga com ele, porque é uma pessoa muito famosa na minha área, então eu achava que eu nunca
fosse capaz de conseguir, mas ele foi super positivo e nós conversamos pelo Skype e ele falou, não, vamos fazer o projeto, você está aceita. Então, eu continuei com o processo seletivo, né, como os meninos já mencionaram, e eu não conhecia ele, né, ele também não conhecia o meu grupo de pesquisa, que não havia parceria alguma, e simplesmente eu tive a oportunidade de conhecê-lo antes de eu viajar. Então, em setembro, ele foi dar um curso no Brasil, e eu acabei encontrando ele, e foi excelente, porque eu já pude perceber que ele é uma pessoa maravilhosa. E o meu processo para poder chegar aqui foi bem longo, né? Como eles já falaram, em maio foi o processo finalizado, o processo seletivo, e a minha bolsa ela foi implementada em agosto de 2019, quando eu dei entrada no visto, que demorou também muito tempo para ficar pronto, porque eu vim com visto de trabalho e não com visto de estudante. E a República Tcheca, assim como outros países da Europa também, né, o visto de trabalho é mais complicado, então demandou um tempo maior para poder chegar aqui. E quando eu cheguei, eu encontrei certas dificuldades, né, principalmente na adaptação com o clima, porque eu saí do Brasil com 46 graus e eu cheguei aqui com uma sensação de -4, com dias chuvosos, frios, escuros. Tive também muito problema com o idioma, e nesse caso eu vou dizer que não foi o inglês, né? Eu tenho proficiência em inglês, na língua inglesa, e ao chegar aqui eu me deparei com uma situação muito diferente, né? Porque o idioma deles aqui é o tcheco. No instituto de pesquisa em que eu estou, eles falam inglês, mas eu encontrei algumas dificuldades no laboratório, a questão de protocolos, reagentes eram todos escritos em tcheco, então eu tive que passar por uma adaptação também, e o próprio laboratório teve que passar por uma adaptação, e também essa questão de conquistar a confiança deles, né, porque eles não me conheciam, não conheciam o meu trabalho, não conheciam o trabalho do meu grupo de pesquisa no Brasil, então eu tive que mostrar o quanto eu trabalhava para que eles pudessem me notar, né, e eu saí completamente da minha zona de conforto no Brasil. Eu sou médica veterinária e eu trabalho com controle biológico de carrapatos, então focando principalmente na resposta imune deles. E eu cheguei aqui com o meu fungo e eles tinham medo de que eu pudesse contaminar, porque aqui eles trabalham com borrelioses, né, doença de Lyme, trabalham com cultivo celular, trabalham com clonagem, então eles tinham medo que eu contaminasse tudo. Então eu cheguei meio que isolada num cantinho do laboratório com uma mini incubadora de 30 centímetros quadrados, e hoje eu vejo que eu tenho o meu espaço, né, que hoje eles estão interessados na minha linha de pesquisa, estão me apoiando a crescer, diferentemente de quando eu cheguei aqui, que eu simplesmente causava um susto, né, tipo, vou contaminar tudo, vou acabar com a colônia de carrapato deles, e isso tem mudado muito e tem me feito muito feliz, né, e eu também mudei a espécie de carrapato que eu trabalhava. No Brasil eu trabalhava com carrapato do bovino, tinha importância veterinária, e aqui eu trabalho com um carrapato chamado Ixodes ricinus, né, causador da doença de Lyme, encefalite viral, que tem grande importância, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E mudar o foco, né, do interesse veterinário e do interesse para a saúde pública te dá um ganho, assim, muito grande na área da pesquisa. E aí veio o coronavírus. E diferente dos 3 alunos que falaram anteriormente, eu não estou numa universidade. Então, quando o coronavírus começou aqui na República Tcheca, todas as universidades foram fechadas, mas como eu estou num instituto que recebe um pouco de dinheiro, né, da Academia Tcheca de Ciências, eles não fecharam, então eu continuei vindo trabalhar, até porque eles estavam fazendo o diagnóstico do coronavírus aqui no meu andar, e eu continuei trabalhando normalmente. O que só me afetou foi a questão de a República Tcheca estava escura, fria, chuvosa, e quando o coronavírus começou, aqui os dias ficaram ensolarados e eu não podia aproveitar, era só de casa para o trabalho, trabalho para casa. Mas
tirando essa experiência do coronavírus, né, que é um passo que a gente vai entrar mais em detalhe depois, eu tenho muito que agradecer, né, um instituto que eu trabalho, as raras dias de neve, porque esse ano também foi muito atípico aqui, está sendo um ano muito frio, que o verão foi super curto e que quase não teve neve no inverno. Então, no geral, 2020 está sendo um ano bem diferente, né? É um país, a República Tcheca, um país maravilhoso, e eu aproveitava cada momento para poder estar no sol, porque a gente de país tropical sofre bastante, assim, é uma adaptação muito difícil. Para vocês terem uma ideia, em um ano todo, eu acho que 100 dias aqui são ensolarados, o restante é bem nublado e frio. Aqui eu trouxe para demonstrar para vocês que eu saí do Brasil com uma cabeça muito pequena, cientificamente falando, né? Porque eu não tinha conhecimento de biologia molecular, então eu fui aprender toda a base de biologia molecular até a avançada quando eu cheguei aqui, e esse foi o primeiro gel que eu fiz na vida, né? E foi com uma clonagem que funcionou de primeira. E para mostrar para vocês aqui, né, que tem 2 padrões, vocês verem 2 barrinhas assim, que no Brasil, se você vê a maioria dos laboratórios, eles ficam, não, usa uma barrinha só, né, não vamos usar muito reagente. E aqui a gente vê que é muito diferente da situação precária, vamos dizer assim, que a gente lida no Brasil. Nós temos muito bons pesquisadores, e a gente é super reconhecido aqui fora pelo trabalho duro. A gente é muito elogiado porque trabalhamos muito pesado, mas a questão de equipamento também é uma questão muito importante, porque chegar aqui, você encomendar um reagente e no outro dia chegar, poder comprar todo tipo de reagente que você quiser, assim, eu fiz tudo o que eu queria fazer do meu capítulo da minha tese aqui. Tudo, todos os reagentes foram comprados e chegaram rápido, então eles estão há anos-luz, assim, na nossa frente, em questão de desenvolvimento científico. E eu tenho muito a agradecer também, né, as pessoas que fizeram parte desse processo de adaptação, que é o pessoal do meu laboratório aqui, são os amigos que eu fiz aqui, que ajudou essa experiência a se tornar um pouco menos sofrida, e dizer que eu tenho muito o que levar para o Brasil na parte científica e tanto na questão de adaptação, né? Porque eu acho que fazer um doutorado sanduíche não é fácil, e ainda mais no meio de uma pandemia, e eu acho que todos os meus colegas que apresentaram ali também vão poder falar um pouco e dizer que o crescimento adquirido, assim, é imensurável. A gente não consegue realmente medir o quão grande é o aprendizado, tanto acadêmico e pessoal. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigada. Queria agradecer também a oportunidade da professora Camila e o professor Luke pelo convite. Oi, Jéssica, foi ótimo, obrigada pela apresentação também. O nosso tempo está bem curto, né? Eu vou trabalhar só 2 pontos que eu acho que são super importantes aí para que a gente discuta na mesa. E o primeiro ponto é que dos nossos 4 alunos da mesa, 3 foram para fora com bolsa CAPES PDSE, né? Que é um edital aí super importante, né? Para suporte aí para os sanduíches, é o edital que a maioria dos nossos alunos que acaba conseguindo sair do Brasil aplicam, né, para esse edital. Só que a gente sabe que a cada ano que passa, a gente diminui as bolsas, ficam mais restritivas as condições, e até o Fernando falou bem, né, até o ano de 2018, que foi o edital de vocês, a CAPES era mais flexível quanto à exigência das proficiências. No último ano, ela acabou sendo muito mais dura nesse quesito, vamos dizer assim. Ela acabou pedindo que a proficiência fosse dada com antecedência, né?
e a gente sabe que, infelizmente, muitos alunos têm o sonho, mas nem todos vão ter a chance de ter uma proficiência boa no momento de uma aplicação, sem nunca muitos terem passado por uma experiência no exterior, né? Então, eu queria deixar só um ponto, pedir para o Fernando e para a outra Jéssica, se puderem conversar com a gente rapidinho, porque eu acho que a Jéssica Fiorotti, pelo que ela falou, né, ela foi super bem aí, tipo, na proficiência, conseguiu entregar antes para o programa, né, eu acho que você conseguiu, não foi um dos seus entraves, né, Jéssica, eu entendi que para você foi uma coisa mais tranquila, e eu acho que a Ana Alice também, pelo que ela posicionou, mas eu conheço a história do Fernando e da Jéssica Leal na saga pela proficiência no inglês, né, eu acompanhei eles de perto ou à distância, mas sabendo como estava esse processo. Eu queria pedir que o Fernando dissesse um pouco, Fernando, do que você não faria ou faria diferente para não ter sofrido, né, o que você passou aí para conseguir essa proficiência, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat para a gente. Então, professora, eu acredito que eu contei muito com a sorte por conta dos editais anteriores. Então, eu acho que isso foi algo que me... aquela coisa da gente sempre achar que vai dar certo, né? Então, eu fui garantindo o vínculo com a universidade, de escrever o projeto, de fazer toda a burocracia, mas acreditando que em algum momento a CAPES ela reconciliaria ou voltaria atrás quanto à ideia, né, de exigir na data de homologação. E o tempo foi passando e eu fui vendo que nada estava mudando. E foi quando eu intensifiquei os meus estudos, né? Na verdade, quando eu comecei, eu posso dizer que no início do edital eu não tinha parado para estudar inglês, né? O inglês, ele é um inglês acadêmico, de leitura de artigos, de palestra, mas não é o inglês exigido em provas de proficiência, né? Que tampouco é o inglês falado. Então, a prova de proficiência, ela exige um estudo direcionado. Tem muitas pessoas que falam muito bem inglês, escrevem muito bem, mas não tiram notas boas no TOEFL, no IELTS, porque eles não estudaram direcionado, né, para essas provas. E foi o que eu fiz. Quando eu vi que o tempo estava passando e nada mudando, foi quando eu, com uma aluna da Rural, inclusive, uma professora de inglês, tendo aulas semanais, né, direcionadas para a prova. Então, foi um treinamento. Então, o que eu digo para aqueles que, né, vislumbram fazer uma atividade no exterior, onde a exigência da língua é alta, ou é imprescindível, que estudem direcionados para a prova, né? Então, vejam um professor que tenha essa habilidade de se preparar para uma prova de proficiência, né? E vá, focado, né? Alguns meses só para isso. Não só para isso, mas conciliando as atividades da pesquisa, lógico, com isso também, né? Porque senão fica muito difícil. Eu vou pedir para, nesse assunto, a Jéssica foi o seu oposto, né? Ela teve a frustração de fazer... Quantas provas, Jéssica, você lembra? Acho que foram 3 ou 4. 4 provas, e não passar nas 4. Tinha sido aprovada em todas as etapas anteriores, selecionada pelo programa, estava tudo certo, a bolsa era sua, e você não conseguiu entregar a proficiência no tempo hábil, né? Eu fui para São Paulo fazer a prova. Nossa, eu fui 3 vezes para São Paulo. A última vez eu nem falei para minha família. Eu falei, eu vou para lá, confiando que vai dar certo, e se der certo eu falo, se não, como se nada tivesse acontecido. E deu. No caso da Jéssica não deu, né, Jéssica? Então, assim, conta um pouco para os colegas, porque a gente, para quem não conhece, a Jéssica não mencionou, mas a Jéssica, a gente conseguiu um financiamento privado no projeto que financiou a ida dela aos Estados Unidos. Então, ela manteve a bolsa que ela tem no Brasil, e aí as despesas de deslocamento, manutenção, enfim, a gente chama de modalidade diárias de manutenção dela nos Estados Unidos são feitas com suporte privado. Mas foi algo que a gente poderia também não ter conseguido, mas isso é bom para também que vocês saibam que não é só CAPES que pode financiar todas as bolsas para fora, né? Tem 1000 ferramentas e vocês têm que buscar, tem o sonho, corre atrás, porque existem outras chances de sair. Mas eu queria que a Jéssica falasse um pouco, porque ela passou pela frustração de não passar na prova e de achar que não iria mais, né? Até a gente ter uma segunda alternativa.
Então, conta um pouquinho para eles também, de forma sucinta, por favor, que nós temos da cura. Tá bem. Eu acho que a palavra realmente é essa. Eu fiquei frustrada mesmo de não ter passado, porque eu tinha já passado em todo o processo interno, meu nome estava lá, eu só precisava entregar a proficiência para que eu conseguisse o doutorado de sanduíche, né? Sabendo a oportunidade que eu iria ter, porque a professora conseguiu um ótimo fazer, né? Ela fez um vínculo do Colorado State com a Rural, então as portas já estavam abertas para ter esse intercâmbio. Eu já tinha passado no edital interno, só faltava a prova do inglês e não aconteceu. Igual o Fernando, eu achei que a CAPES ia ceder, igual foram todos os outros editais, de você poder vir para o sanduíche e só quando voltasse entregar essa nota, o que eu acho que seria um pouco mais justo, porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades de aprender a língua. E você vê que quando você está aqui, você não tem para onde correr, você vai aprender o inglês, porque você tem que comunicar. Então, você vai procurar oportunidades. Onde que tem curso? O curso é barato? Eu consigo pagar? É de graça na igreja, de noite? Você se vira e vai correr atrás para aprender a língua. Então, essa não flexibilidade mais da CAPES, frente ao TOEFL, eu acho que cortou a oportunidade de muita gente ter essa experiência internacional. E o último programa mesmo, a gente tinha um grupo que a gente tentou vários recursos junto à CAPES para ela ceder e não funcionou. Então, não aconteceu só comigo e com a Amanda, por exemplo, que é uma outra colega que também está aqui e também não conseguiu a nota. Não foi só com nós duas, foram com muitas pessoas que perderam essa oportunidade porque a CAPES não cedeu. Então, infelizmente, está sendo desse jeito. E sabendo que está sendo desse jeito, tem que ter um estudo direcionado para passar no TOEFL, que foi o que o Fernando falou. Por mais inglês que você saiba, você tem que estudar direcionado para o TOEFL. Eu tive a sorte da professora Camila ter esse vínculo privado também e conseguir financiar a nossa pesquisa aqui, junto com o complemento da Bolsa da CAPES, né, que a gente recebe, mas não é todo mundo que tem essa oportunidade. Então, é uma oportunidade que você pode ter, e eu acho que você deve mesmo procurar saber sobre, mas se você tem esse sonho, estuda para o TOEFL mesmo, porque eu acho que a CAPES não vai voltar e ceder como era antes. Uma pena que eu acho. Porque você consegue, sim, se virar com inglês mais ou menos e fazendo sua pesquisa até que seu inglês fique suficiente, e aí você desenvolva mais. Mas eu acho que a lição é que não dá para contar com a sorte, né? Não dá, a lição é que a gente precisa se preparar para os editais, cada vez vão ser mais competitivos e são menor o número de bolsas, a gente precisa se preparar. Eu vou perguntar para a Jéssica, para a Fiorotti, nós temos uma pergunta no chat, Jéssica, que é: o que vocês percebem de diferença entre a produção e publicação em português e em língua estrangeira? E o que essa vivência no exterior impacta as produções acadêmicas aqui mesmo em português no Brasil, né? O que vocês acham que vocês veem de diferença na facilidade deles em publicar, em divulgar a pesquisa, e qual é a principal diferença que você viu? Aí você está num órgão de pesquisa, né? Que tem essa premissa como prioritária na vida. Então, é por isso que eu passei para você a palavra aí. Então, existem 2 pontos, né? Na verdade, a minha opinião é que a gente tem que parar de produzir ciência em português, porque o nosso idioma não alcança o mundo. A gente tem vários artigos muito bons em português no nosso Brasil, no nosso país, que o pessoal aqui de fora não consegue acessar. Mesmo que se você joga no tradutor, se torna inviável. Então, assim, primeiro ponto é que a gente deve parar com essa premissa de que temos que publicar coisa em português. A língua internacional da ciência é o inglês. Infelizmente, não é a nossa língua portuguesa, mas nós temos que nos adaptar a isso e passar a produzir em inglês. E um outro ponto que eu vejo também é que a gente sendo brasileiro, eu não sei se acontece em todas as áreas, eu vou dar a minha experiência. Quando você vai publicar um artigo e que você está só num grupo de brasileiros, você tem maior dificuldade de publicar do que quando você tem uma pessoa que é estrangeira. E eu vejo que a gente tem pesquisa muito boa no Brasil e
o pessoal de fora com um trabalho um pouco mais inferior consegue publicar muito melhor que a gente, porque nós sofremos preconceitos também na área da pesquisa, para poder publicar alguma coisa. E o que falta também na gente é essa pressão de publicar. E parar também, assim, essa é uma crítica que eu tenho muito grande em questão ao Qualis da CAPES, né? Que, para quem não sabe, o Qualis, ele consegue gradear, né? Ranquear os artigos científicos dentro do Brasil. E você aumenta o volume de produção, né? Você coloca um monte de artigo, só que a qualidade desses artigos nem sempre chega a um patamar para concorrer aqui fora. E aqui eu vejo que você tem uma pressão para publicar e você tem uma pressão para publicar coisa muito boa. E você tem estímulo para publicar. Aqui eu não sou vinculada ao instituto, né? Porque a minha bolsa é da CAPES. Mas o estímulo é tão grande para publicar que você recebe dinheiro publicando. Então, quando um aluno daqui publica, ele recebe um bônus pela sua publicação. Então, você tem aquele... Eu sei que, assim, não é excelente você dar estímulo de dinheiro para poder, né, fazer o crescimento da ciência, mas isso te dá um gás para querer, nossa, eu vou publicar, eu vou trabalhar para fazer um artigo por ano, um artigo muito bom por ano, porque eu vou ter o meu 13º garantido com o meu bônus do meu instituto. E eu vejo que, assim, no Brasil já está muito difícil a gente produzir, com os cortes da ciência, com tudo que a gente está vivendo, assim, é uma coisa desesperadora, mas eu não queria dizer para desanimar, porque nós somos reconhecidos como ótimos alunos. Eu acho que os meninos também podem concordar com isso. Todos os professores aqui fora falam que brasileiros trabalham muito bem. Então, o que falta da gente é crescer, focar em fazer publicações boas para atingir o ranking mundial, para a gente ainda ter qualidade, né, na nossa pesquisa aqui fora e parar com essa premissa de querer publicar em português. Vamos, assim, colocar a nossa cara, tentar ao máximo para elevar melhor a nossa produção aqui fora. Era isso, eu não sei se eu consegui responder. Eu super concordo, eu acho que publicação, para ter impacto internacional, goste ou não, ela precisa ser na língua internacional, né, que é o inglês. Então, a gente tem que aprender a fazer pesquisa para o mundo, né? Nós estamos com o tempo já estourado, eu vou fazer só mais uma pergunta para a Analice. Analice, me chamou muito a atenção a sua história de ter a coragem de ir para um doutorado sanduíche com a família, né? Eu acredito que a logística, eu fico vendo os alunos aí, eu acompanhei Jéssica muito de perto, que é minha orientada, já morrem porque vão para fora e são só elas, né? Sim, com toda a logística de vida, acredito que todos passam por esse medo, né, na mudança. Você levar filha e marido, deixa assim, a logística mais maluca. Eu só queria ver, e você tem já histórico de trabalhar, de vínculo empregatício, enfim. Você acha que a experiência no exterior, e aí depois, se quem quiser só falar uma consideração para a gente finalizar, porque realmente o nosso tempo estourou, então não sei se alguém tem mais uma pergunta, mas você acha que a experiência no exterior, ela é para quem quer seguir a vida acadêmica, só por conta de envolver mais pesquisa, de ter um reconhecimento de pesquisador, enfim, ou não? Você acredita que a experiência no exterior ela é válida até para quem quer seguir outros caminhos na vida profissional? Professora, eu penso que essa experiência do doutorado sanduíche no exterior, ela é válida para quem tem a pretensão de ser pesquisador, de continuar prosseguindo por essa vida acadêmica, mas para quem também tem o objetivo de exercer profissionalmente aquela profissão para a qual se preparou. Né? A gente traz as contribuições como pesquisador, mas a gente também consegue contribuir no aspecto profissional, quando você, por exemplo, no meu caso, que é a área de educação, eu trabalho com formação de professores, como orientadora pedagógica, eu estou com professores em serviço e com crianças o tempo inteiro. Então, como pesquisadora, como professora na área acadêmica, a gente exerce uma influência, a gente participa dessa formação, a gente consegue transformar um pouco esses paradigmas de formação e de maneira prática também, ou seja, o tempo todo
essa experiência acaba por influenciar. Então, eu penso que, para todos os aspectos, ter oportunidade, uma coisa que eu cheguei falando, que eu queria que todo mundo pudesse ter essa experiência que eu tive. Quando a gente volta, a gente tem uma certa dificuldade de adaptação nos diversos aspectos, né? O clima que é diferente, a sua rotina é diferente. Então, durante meu estágio, eu era estudante, eu era uma pesquisadora, eu podia me dedicar só a isso. Aqui, eu continuo sendo pesquisadora, continuo sendo estudante, mas eu também sou uma profissional, mas é uma experiência excepcional e contribui bastante, não só para a gente, mas a gente sabe como que isso tem impacto na vida das pessoas com quem a gente vai atuar. Eu acho que é isso. Não, tá ótimo, Ana. Ótimo, Ana, acho que era isso. Eu acho que a experiência, ela é muito pessoal também, né? Ela não é uma experiência só profissional. Acho que todo mundo ganha profissionalmente. Eu, quando vou, eu não tive uma experiência de estudo fora, eu já tenho parcerias e visito universidades, mas nunca morei fora do país. E eu acredito que essa experiência, para quem a vive, ela é muito importante pessoalmente, por um aprendizado, uma maturidade muito grande. E eu acho que aqui nós temos exemplos nítidos que não tem nenhum impedimento, né? Se você não tem a língua, se dedica e dá um jeito. Se você tem a família, se organiza. Eu acho que foi de todos, talvez a que mais precisou se organizar com antecedência para que aquilo conseguisse ser executado. Mas se vocês têm um sonho, e é um sonho que não é só sonho, né? Não conheço a história da Ana e da Jéssica, conheço um pouco do Fernando e da Jéssica Leal, mas eu acho que ninguém aqui nasce em berço de ouro, ninguém teve oportunidades maravilhosas fora antes no exterior. Para muitos foi a primeira viagem para fora, né? Então, muitos nossos alunos que vão para fora são as primeiras oportunidades. Então, é um sonho de vida, mas é um sonho profissional, é um sonho pessoal, e ele é factível de ser executado, né? Acho que isso que é o mais importante, assim. Quando a gente vê um colega aí, alguém próximo, a gente nunca imaginou que a gente poderia estar ali. E a gente pode estar ali. Então, eu acho que deixar aqui a mensagem para todos os estudantes, né? Tenham esse sonho, lutem, corram atrás, vão atrás de professores que possam auxiliar, de coordenadores de pós-graduação, que podem dar suporte para vocês. Às vezes o seu orientador direto não tem um contato, mas um parceiro tem, né? Então, isso pode acontecer, isso é a universidade, né? Nós não podemos ficar no nosso mundo, nós temos que abrir a nossa mente. Então, eu agradeço a oportunidade dos 4 aqui, agradeço a Corim pelo convite. Infelizmente, né, nosso tempo era bem curto, a gente não vai poder conversar mais, mas eu acho que está aqui a mensagem para todo mundo ver experiências tão distintas aí. Muito obrigada, pessoal. Eu passo a palavra agora, acho que o Luke entra conosco, né, ou a Isis. Eu não estou te ouvindo, Luke, eu não sei se é só para mim que está com problema no áudio. Está sem som. O professor Luke já está vendo ali. Estou vendo vários comentários no chat, pessoal. Aqui vocês viram o pessoal da agronomia, da educação, da veterinária, dos solos, enfim. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem nos procurar também, né? Nós, professores, o professor Luke também é professor e pesquisador, né? Então, vocês podem procurar, a Corim pode dar informações, uma série de editais que sempre são disponibilizados, auxiliar vocês com essas ferramentas também. Então, não fiquem, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, sempre podem procurar as equipes docentes ou a Corim para poder auxiliar vocês nessa caminhada, né? Porque fazer ela com um suporte sempre é melhor do que fazer ela sozinho, né? É muito difícil, a gente não tem experiência fazer isso sozinho. Então, quem tiver um desejo de sair, não desista, não deixe a pandemia mudar sonho de ninguém, não desistam e vamos tentar sempre seguir em frente, né?
Eu não sei se o Luke ele vai conseguir abrir o microfone, porque eu acho que estava com um problema, né, Luke, de acesso. Acho que a Isis volta. Oi, professora. Tudo Teve bom. um probleminha aqui, os novos tempos, não tem jeito, né? Estamos todos aprendendo nessa modalidade online. Exatamente. Professora, a gente só tem a agradecer. É uma experiência riquíssima que vocês trouxeram, né? E realmente é o que você falou no final, é sonho, né? Só que o sonho, ele começa com um passo. A gente tem que dar um passo, e depois outro passo, e depois outro passo, e ir planejando, né? Aquele sonho ali, ele tem os caminhos, tem o pontinho que a gente vai ter que ir estudando lá na graduação, e aí já se organizando, se puder estudar uma segunda língua, que o faça, né? Mas é isso que a gente sempre fala, e ótimo a gente ver, são pessoas que estavam, né? Que se estão no exterior, estavam no nosso dia a dia, e que inspiram, né? Muito obrigada por mediar essa mesa, muito orgulho dos nossos alunos, tá? E muito obrigada pela participação, pela sua participação e dos nossos alunos também de pós-graduação. Eu que agradeço, Isis. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, então vamos entrar agora no intervalo de 5 minutinhos, a gente sabe que o tempo está um pouquinho atrasado, estamos um pouquinho atrasados, mas quando a gente retornar, vamos ter a mesa redonda agora dos nossos alunos de graduação. Tá legal? 5 minutos e já já a gente está de volta.